Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais uma roda de conversa virtual. Sejam bem-vindos. Agradecemos a presença de todos aí. Hoje nós estamos aqui com o Alexandre de novo para falar sobre gravando podcast e vídeo no Loom. Essa roda, ela foi planejada atendendo a uma demanda de vocês mesmo, né? Que trouxeram para a gente a necessidade de mostrar o passo a passo do uso do Loom e do podcast. Então, o Alexandre vai fazer isso para a gente. Vocês receberam aí a programação das outras rodas de conversa da semana, né? Nós vamos ter amanhã uma conversa que eu vou estar mediando com a professora Priscila, do Departamento de Engenharia, que a gente fez aquilo que eu prometi. Transformamos um plano de curso de engenharia, uma disciplina que tem prática, né? Que tem outras formas de construção, em um roteiro de estudos orientados. Na quarta, nós teremos a professora Mariana vai trazer para nós o professor Paulo Rogério Miranda, e dando continuidade à problematização do uso dos mapas conceituais, dessa vez na perspectiva da avaliação da aprendizagem. E na quinta, também atendendo uma demanda recorrente que a gente recebeu, iniciaremos a semana do passo a passo. A gente vai trabalhar as ferramentas do campus virtual, passo a passo, do ponto de vista técnico e do ponto de vista das possibilidades pedagógicas. Esse curso, a gente vai apresentar eles mais detalhadamente na quinta-feira para vocês, mas ele será uma perspectiva mais fechada, ou seja, ele terá 6 atividades, né? E aí vocês vão fazer inscrição no SIG e vai participar das rodas de conversa somente quem tiver inscrito no curso, que ele vai ter uma sala virtual e vai ser um curso com atividades práticas também, né, com momentos para que vocês possam experimentar e se apropriar realmente do uso das ferramentas do campus virtual. E na sexta nós teremos uma outra roda na perspectiva da docência compartilhada, onde o pessoal do cálculo, né, vai vir o professor Ricardo, o professor Irazier, e o pessoal do cálculo, todo o pessoal do cálculo vai estar com a gente aí. Eles vão compartilhar a experiência da virtualidade na oferta da disciplina de cálculo, tá? Bom, antes de passar a palavra para o Alexandre, eu queria só fazer um esclarecimento sobre inscrição no SIG. A gente tem recebido algumas reclamações e algumas demandas de dificuldade de localizar as rodas virtuais no SIG. Essa semana nós fizemos uma experiência para ver se atende. Nós colocamos as rodas de conversa só o tema, tiramos roda de conversa virtual da frente. Talvez fique mais fácil para encontrar, porque aí vai aparecer, vocês vão digitar o nome da roda e vai aparecer somente aquela roda da data e com aquele nome, tá? Então, depois vocês compartilhem com a gente se ficou mais tranquilo, se ficou mais fácil, ou se retoma o outro jeito. O outro jeito para nós a gente vale a pena porque a gente identifica, cria identidade das ações que estão acontecendo, que são todas voltadas, né, dentro dessas rodas de conversa, né? Então, mas fizemos essa tentativa para poder facilitar, atendendo às sugestões de vocês aí. Bom, então hoje, que tenhamos uma boa semana de trabalho, que possamos compartilhar bastante aprendizado e experiências, e vou passar a palavra para o Alexandre. Bom dia a todos e todas, é um prazer ter vocês aí novamente. Hoje, a tendência é ser uma roda de conversa um pouco mais rápida, até porque vai ser bem direcionada a 2 tópicos apenas, né? Que seria gravando podcast e gravando tutoriais usando a ferramenta Loom, atendendo aí a muitos pedidos. Só que, inicialmente, nós estamos também com umas características de tentar, né, fomentar aí uma colaboração, um auxílio, né, das pessoas. E eu fiquei sabendo, né, fui comunicado de uma iniciativa muito boa de alguns professores aqui da UFLA, né, e eu vou compartilhar com vocês a minha tela e falar um pouquinho a respeito de uma iniciativa que é buscar atender problemas, né, que foram levantados. Vocês estão enxergando a minha tela? Saiu? Agora sim.
Sim? Obrigado, Varley. Sim, Alexandre, estamos entendendo. Então, gente, quem comunicou comigo foi a professora Fernanda Ferrari, lá do DET, ela e o esposo dela, né, o Rafael, que é do DCC, e outras pessoas, né, estão com uma iniciativa que eu achei muito interessante, que é detecta um problema e procura resolver, né, isso é muito bom. Que seria a doação de computadores antigos. Um grupo de pessoas se ofereceu para arrumar esses computadores e fazer a doação para alunos da UFLA que não possuem equipamento, até em vista, né, numa continuidade dos estudos, e pode ser útil também se houver a retomada do período letivo, né, com essas atividades de estudos remotos. E aí podem ser doados monitor, a CPU, o que tiver lá, teclado, mouse, essa coisa toda, né? E também notebook antigo. Então, fica aqui uma dica. Se você, porventura, tem algum equipamento aí ligado à computação, né? Algum computador na sua casa, encostado, que mesmo que não esteja funcionando, e aí pode verificar o que seria isso, e você puder fazer essa doação, por favor, ao e-mail da Fernanda aí, é feferrari@ufla.br. Então, por favor, encaminhe um e-mail para ela, fala o equipamento e tenta combinar com eles a forma de fazer essa doação. Então, fica essa dica aí para vocês com relação a uma possibilidade da gente ajudar pessoas aqui nesse momento, né? Muitas vezes a gente troca um equipamento, um computador e acaba não ficando com aquilo encostado em casa e a gente não sabe muito bem como resolver isso. Então tem o equipamento, pode fazer essa boa ação aí, e fica os meus parabéns lá para a Fernanda, para o Rafael. As demais pessoas não conheço o nome, mas estendo aqui meus parabéns a todos os envolvidos aí nessa iniciativa. Então, entre em contato com a Fernanda, quem conhece o Rafael, com o Rafael também, pode fazer isso. Nós vamos procurar, então, agora começando a roda de conversa. Alexandre, deixa eu só dar um retorninho aqui. Eu já vi ali no chat que as pessoas disseram que com roda de conversa na frente estava tranquilo, estava mais fácil. Agradeço aí o retorno, e se a maioria achar que assim deve ser, nós retornaremos. Vamos fazer uma experiência hoje, tá bom? Obrigada, gente. Tá joia? Então, hoje, como o objetivo é ser bem direto, nós vamos passo a passo desde o início. Então, eu vou pedir o Varley, porque eu tenho instalado o Loom aqui no meu computador. E eu pedi ao Varley que me ajudasse, ele desinstalou do notebook dele, e ele vai mostrar para vocês como se faz a instalação. Na verdade, tem 2 ou mais caminhos de fazer isso. Então, vou passar a palavra para o Varley, e ele vai fazer esse início mostrando para vocês como se faz a instalação do Loom. Enquanto tiver a roda de conversa, alguns de vocês que, se já quiserem tentar instalar, pode fazê-lo. O que é recomendado, e acredito que vocês já estejam, é que você esteja com o seu e-mail institucional já aberto, porque aí você autentica no Chrome por ele, e aí você acessou o Google Chrome, estiver autenticado por ele, você já tem a sua conta lá no Loom, muito mais fácil. Então, Varley, por favor, dá início a esse procedimento de instalação. Pessoal, bom dia para todos e para todas. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. Alexandre, aí você me dá um retorno para ver se tá legal. Certo. Apareceu, Varley? Apareceu? Sim. Então, na verdade, gente, como o Alexandre tinha dito, há várias formas de se fazer essa instalação. Há várias, pelo menos 2 ou 3 diferentes que eu vi. Vamos tentar fazer pela mais simples, que eu acho que até é mais intuitiva. Lá com o pesquisador do Google, vocês podem digitar Loom e pede para fazer uma pesquisa. Lembra que Loom é com M no final, M de Maria no final. L-O-O-M de Maria. E aí
nessa pesquisa do Google, vocês podem entrar no primeiro link que aparecer, que é o próprio site do Loom, é loom.com. Vou entrar nele aqui. E aí, este aqui é o site do Loom. Vamos fazer a instalação do Loom na versão gratuita. Também tem uma versão paga com alguns incrementos, mas a versão free é muito boa. Quando eu penso para entrar e baixar a versão free, foi o que o Alexandre disse, olha, te pede algumas formas de autenticação. Ou você cria uma conta, ou você entra com uma conta do Slack, quem usar o Slack, mas no nosso caso, o ideal é entrar com a conta do Google. Então, aqui, eu seleciono entrar com a conta do Google. Escolho a minha conta Google. Eu vou escolher a conta Google For Education no nosso e-mail institucional para fazer essa autenticação. Isso. Escolha uma do e-mail institucional. Isso. Já está tudo preparado. E aí, entra no site, que é o site do Loom. Aqui, na verdade, quando você estiver usando o Loom e etc., os seus vídeos vão ficar salvos aqui, né? Mas então eu posso vir aqui, ó, gravar um vídeo e ele vai me perguntar, ó, antes, o que você quer instalar? Você tem a opção de instalar o aplicativo que vai ficar no seu desktop, e aí aqui tem que deixar claro que somente em um computador que tiver instalado você vai conseguir usar, né? Então, por exemplo, se eu resolver instalar nesse computador que eu estiver usando, se eu tiver outro computador em casa, eu não consigo. Então, eu prefiro instalar como extensão do navegador Google Chrome, porque aí em qualquer computador que eu estiver usando, em que eu logar com a minha senha do e-mail institucional, eu vou ter a opção de usar o Loom. Então, eu não fico preso a uma máquina específica. Então, eu vou pedir para instalar essa extensão. Ó, pedindo para instalar essa extensão, ele me joga para a página do Google Chrome Web Store. E aqui, sim, eu consigo instalar o Loom. Eu venho aqui, ó, usar no Chrome. Ó. Ele pede para adicionar a extensão. Eu peço para adicionar a extensão. Ele verifica o seu login, né, se você já está logado com a conta Google, etc. Então, tem um verificando aqui. E pronto. Ó. Ele vai aparecer aqui como instalado. Estão vendo esse íconezinho vermelho aqui no canto superior da tela? No canto direito superior da tela, esse ícone vermelho. Parece uma nuvenzinha, né, Varley? Isso, parece uma... Justamente. É o Loom para o Chrome. Ó. Então, aqui eu já tenho o aplicativo, a ferramenta Loom de gravar tela instalada como extensão do meu navegador. Então, todo computador, independente de onde eu esteja, independente do computador, que eu usar o Google Chrome e logar com minha senha institucional, eu vou ter acesso a essa ferramenta. Né? Aí, a partir daqui, Alexandre, você pode continua? deixar, obrigado. Muito obrigado, Varley. Por nada, eu vou parar o meu compartilhamento aqui. Aqui, essa roda de conversa está sendo gravada e também, então, vocês podem ver esse espaço depois, se alguém tiver alguma dificuldade nisso. E lá na sala do campus virtual de roda de conversa, tem um tutorial sobre o Loom e um tutorial sobre podcast que eu já tinha feito naquela roda de conversa sobre tutoriais, eu levei lá para o tópico da roda de conversa de hoje. E já respondendo algumas perguntas aqui, gente, instalando a extensão do Chrome, independente do sistema operacional, ele vai funcionar, né? Porque ele vai estar lá na web, em nuvem, no seu aplicativo, então pode ser Mac, pode ser Linux. Se você tem o Google instalado, você fazendo pela extensão não vai ter problema, tá? É a melhor forma, assim, de você fazer. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, porque aí agora a gente vai seguir alguns passos aqui, algumas coisas, tá? Apareceu, Varley? Apareceu, né? Beleza, Alexandre, apareceu.
Vocês já viram, eu até vou falar de uma vez que tem gente me mandando e-mail, então, vocês já viram aquela expressão, né, que parece num filme meio estranho, chamado de gogo boy, não tem? Aqueles homens que ficam dançando assim com pouca roupa. O Varley é o nosso Google Boy. Então, essas coisas que envolvem o Google, o Varley que é o craque. Por isso que eu pedi para ele fazer a instalação aí, porque aí ele já vai assumir nesse papel de Google Boy, tá bom? Não podia deixar de ter uma historinha comigo, né? Mesmo online, né? Ué, Varley, é melhor Google Boy do que Google Boy, né? Não? Então, vamos lá. Gente, até para dar tempo de alguns aí que se tiver no processo da instalação do Loom, eu vou falar sobre podcast primeiro, porque é uma ferramenta que eu acho muito útil para esses momentos que a gente tem aqui. Então, eu vou abrir, eu já indiquei para vocês, é o Online Recorder, Voice Recorder. Mas pode ser feito com celular, tem outros tantos aplicativos aqui. Porque, gente, muitas vezes eu quero dar uma explicação, ou eu quero, por exemplo, eu vou narrar, até se o CEP aprovar, né, o retorno, pelo que me parece, a reunião do CEP será essa semana. Então, até o final da semana, a gente vai ter uma indicação se vai ter o retorno e se tiver, sobre qual formato, né? Então, Alexandre, oi. só para a reunião do CEP foi marcada para o dia 14, quinta-feira. Quinta-feira. Então, na quinta, ou mais tardar na sexta, a gente terá essa resposta, né? E para até tranquilizar mais alguns, que eu sei que alguns perguntando, né? Se a proposta que vai ser encaminhada ao CEP é para o retorno às aulas no dia 1º de junho. Então, a gente tem aí 20 dias, né, basicamente, para, se for essa proposta, né, apesar que o CEP pode propor outra alternativa. Então, tem um tempo para isso, fica só para vocês terem uma ideia de prazo. Então, você poderia, por exemplo, roteiros que forem escritos, e amanhã na roda de conversa você vai ter um exemplo de um roteiro, como é que foi feito, você pode resolver narrar esse roteiro, porque talvez fica mais fácil para alguns estudantes ouvir ou comentar alguma atividade que vai ter. É muito fácil e muito levinho. Então, por favor, se você conseguir abrir essa ferramenta aí também, o Online Voice Recorder, você vai ver que é muito simples fazer isso. Através de uma outra atividade que eu estou... Eles me chamaram para gravar uma chamada lá para a Rádio Universitária sobre Covid, sobre uma iniciativa de um curso aí que eu estou envolvido. Uma das formas que eu usei para gravar, eu escrevi o texto e usei o Voice Recorder. Muito simples de ser feito. Então, basicamente, gente, fica essa indicação para vocês. Aparece a tela. Se você estiver usando um notebook, então já tem o microfone habilitado, né? Ou se você estiver usando um headset, né, no computador e o microfone está habilitado, já aparece tudo bonitinho e o botãozinho vermelho aqui. Então, para gravar o podcast, você clica nele e à medida que você estiver falando, por exemplo, ele já está gravando aqui para mim. Eu poderia até, para algumas pessoas, por exemplo, se preferir, tiver dificuldade mesmo de fazer, eu poderia abrir o PowerPoint, ou, por exemplo, abrir aquela tela lá do projeto da Fernanda, do Rafael e outros, né? Eu poderia estar falando, narrando em cima dessa imagem que eu estou vendo. E depois, no campus virtual, eu poderia colocar a apresentação. Então, para alguns professores que tiverem dificuldade, põe o PowerPoint ou ele salva em PDF e põe o podcast narrando a apresentação. Então, em vez dos dois juntos, eu ponho separado, eu ponho a apresentação e ponho o arquivo de áudio. E o estudante pode abrir a apresentação, vai passando, enquanto isso ele está ouvindo. Então, é uma forma da gente fazer um PowerPoint narrado também, só que independente, tá? Não é a forma mais indicada, você vai subir 2 arquivos, mas serve também. Então, veja, terminou, gente, eu parei. E aí, já está gravado. Veja que aparece aqui com as ondas sonoras, tudo aqui o que houve. Se eu vier aqui para pedir para tocar, eu não sei se vai dar alguma confusão aqui no áudio, vocês vão ouvir. Vocês estão ouvindo o que gravou ou não?
Mas eu parei aqui também, isso tanto faz. Se porventura eu não quiser esse arquivo de áudio, eu fecho aqui e abandono ele. E se eu gostei, gente, basta eu clicar salvar, ele baixou para o meu computador, foi para a pastinha de download. Então, eu tenho um arquivo aqui, eu tenho a pastinha de download. Antes, gente, eu preciso falar isso com vocês. É importante, quando a gente grava áudio e vídeo, é importante a gente desencanar um pouquinho de erro, mas é lógico que não sendo um erro drástico, alguma coisa, um erro conceitual que não deu tempo de consertar, ou, por exemplo, um erro de concordância de fala que você achou que ficou muito feio, apesar que daria para fazer cortes aqui, né? Você tem aqui uma tesourinha que dá para fazer cortes da gravação, só marcar o início e o fim, clica na tesourinha, daria para você fazer. Mas eu acho melhor assim, aí se for pequeno, você pode gravar de novo, mas precisa desencanar. Por exemplo, você já deve ter percebido aí o tanto de gaguejamento, né? O gaguejação, que eu nem sei qual das duas é o mais correto, né? O tanto que eu já gaguejei, já falei, então a gente precisa desencanar um pouco, e isso traz até uma certa aproximação. Então, pessoal, principalmente da área de letras, né, de linguagem e tudo, né, pediu que tenha um pouquinho, né, de tolerância, né, nesse ponto. Você fala e com o passar do tempo a gente vai treinando. E é lógico que se você tiver um roteiro, tiver lendo, tiver tópicos, a tendência é você errar menos, porque você vai direto. Falar de improviso traz um pouco mais da possibilidade de erro. Então, eu estou com um arquivo, e agora, gente, para colocar no campus virtual é muito simples. Ó. Eu estou com uma sala no campus virtual. Varley, estão conseguindo ver bem do jeito que está sendo mostrado? Tá, eu tô tranquilo aqui. Beleza. Quem tiver no YouTube, gente, tiver com dificuldade, tem algumas pessoas lá falando, o meu tá desfocado e etc. Habilita o modo de tela cheia. E aí vai esconder o chat e a tela vai ficar maior, pode ajudar. Isso, lá deve ser 2 setinhas ou 4, né, que vai pedir para ampliar. Então, gente, aqui eu tenho agora, eu vou na engrenagemzinha, eu já estava ativando a edição, então eu vou nela, na engrenagem ativa edição, e agora, gente, no campus virtual, eu venho aqui, ó, adicionar uma atividade ou recurso, rolo a tela e vou até arquivo. Do mesmo jeito que você sobe um PDF de um artigo, ou mesmo da apresentação. Vou em adicionar e eu coloco ali, vou colocar áudio, podcast, né? Áudio, vou chamar introdução, tá? E agora eu vou subir esse arquivo, eu vou lá na minha pastinha, ou então eu carrego, arrasto ele para cá. Ele já está aqui. E um detalhe importante, gente, que facilita muito, é você vir em aparência e você tira de automático, porque ele iria baixar isso, e coloca incorporar. Clica em incorporar. Quando você fizer isso, vai aparecer, eu fui lá em salvar, né? Apareceu áudio introdução. Quando eu clicar, vai aparecer com essa barrinha. Então, a pessoa não precisa nem baixar aquele arquivo de áudio, que normalmente é um receio, né? Que todos acabam tendo. O pessoal baixa, o que vai fazer com isso? Vai virar meme, aquela coisa toda, né? Então, pelo menos, já fica difícil para a pessoa baixar. E se ela vier aqui em tocar, tá aparecendo o áudio ali bonitinho, tá? Então, sobre podcast, a minha... Alexandre. Oi? Você falou em receio de baixar um arquivo. Eu posso fazer uma pergunta que está do chat claro. Aqui? Uhum. Também, quando um receio de baixar é com relação ao tamanho do arquivo. Aí a Marina perguntou assim, fica grande, o arquivo fica pesado, gera um arquivo de tamanho grande, como é que é? A vantagem do MP3, que é o formato, gente, ele vai ficar pequeniníssimo. Se a gente fosse abrir aqui esse, eu gravei 1 minuto mais ou menos.
Esse é o arquivo. Ah lá, ficou com 1900K. Isso aí dá o quê? 2 megas, né? Mais ou menos por aí. Se a gente for olhar perto de outras coisas, fica um arquivo de boa qualidade, né, de áudio relativamente boa qualidade, e arquivos pequenos. Você pode gravar aí, sei lá, horas, e o arquivo, sei lá, o Márcio até que é mais entendido dessa parte de som, Márcio, você tem uma ideia, um arquivo de áudio de 1 hora, qual que seria o tamanho? Se você gravou um minuto, ficou com 2 mega, ou seja, ele vai ficar com 2 mega por minuto, entendeu? Então é só multiplicar isso por 60, você vai ter o tempo. Proporcional ali, tá. Isso. Eu não sei assim em relação à qualidade, mas você vê que não é nada exagerado. Apesar que, gente, os arquivos de áudio, a gente falando, eles ficam até um pouco maiores. Quem está acostumado a ouvir podcast jornalístico, você vê que eles acabam falando ali meia hora, né, 20 e poucos minutos ali, mas assim, é muito, muito, muito menor do que arquivo que envolve vídeo, tá? E essa é uma das principais vantagens. Ele não consome banda para subir, para descer, né? E facilita muito. Então, eu recomendaria, e eu tenho procurado utilizar em disciplinas, em curso que eu estou envolvido, arquivos de áudios com comentários meus sobre a atividade e sobre o que eu espero dos estudantes. Então, muitas vezes eu venho, comento, e isso traz até uma aproximação, né, do que na verdade a gente queira, porque aproxima, e é uma das coisas que eu falei, né, sobre a parte dos estudos remotos, na medida do possível, a gente tentar diminuir aquela sensação, né, de distanciamento, tentar trazer uma aproximação com o estudante. E, nesse caso, ele tendo o som da sua voz, já é uma aproximação, fica algo mais caloroso, mais próximo, você pode trazer uma emoção, né, de entonação, etc., melhor do que se fosse um texto, que algumas vezes é lógico, se bem redigido, bem escrito, né, numa linguagem dialógica, ele traz uma aproximação, né, você consegue se aproximar do leitor, mas um arquivo de áudio ajudaria nesse processo também. Sobre o podcast, gente, é muito simples, não tem como eu inventar e querer mostrar muito mais coisas aí para vocês. Queria saber se tem alguma pergunta, ou se eu posso caminhar aí até para o Loom, porque eu acredito que se alguém tentou instalá-lo, já deve ter conseguido. Tem umas questões, não sei se dá para estender para o Loom, mas alguém perguntou, dá para colocar música de fundo? Então, aí a gente tem algumas coisas. Até que daria, se você fosse tocar, for usar o notebook, tivesse o áudio aqui no meio, ou mesmo tocando essa música no celular, usando outro dispositivo, dá para fazer. Ou para quem entende um pouco, você tem alguns programinhas, né, como o Audacity e outros, que você pode juntar áudios ali, colocar um pouco mais baixo. Mas assim, eu vou partir do princípio de quem não entende muito de mexer com isso. Então, o que eu recomendaria? Como você está com o microfone aqui, igual eu estou usando, você quer colocar uma musiquinha de fundo, você falando ao mesmo tempo, você pode pegar com o celular, toca essa música baixinho e grava os dois, tá? Então, assim, eu estou pensando assim, a gente fazer meio que, não é gambiarra, né? Mas vamos fazer assim, faz de um jeito que não te dá amolação, não te dá trabalho, mas tem jeito sim, tá? Dá para colocar a musiquinha de fundo. Agora, se você gostar desse tipo de edição, etc., aí dá para fazer isso melhor. Só lembrando que tem um probleminha. As músicas, elas têm direito autoral, todo mundo sabe disso. E dependendo do que você for postar, ou for colocar até mesmo num vídeo, e depois você for compartilhar isso em algumas situações, por exemplo, o YouTube, ele detecta trecho de música e pode te falar que existe algum plágio, que você não tem direito de fazer isso. Aí tem alguns sites, algumas coisas onde você pode ter algumas trilhas. Márcio, você tem alguma indicação de algum lugar assim onde pode ter alguma trilha, alguma música de fundo?
Tem um site que chama Bensound. Deixa eu ver se ele é... Ele tem trilhas com direitos autorais liberados. Ele é um site com músicas comerciais, mas os criadores do site liberam algumas para poder a gente utilizar. Tem algumas, as músicas são bem legais e assim, não é aquela musiquinha que fica parecendo mal feita, são músicas de verdade, com banda e tudo mais. E como é que escreve isso? Márcio, digita no chat para nós o site, copia e cola lá que já vai responder um tanto de gente. Vou mandar aqui para vocês, ó. Estão vendo aí? Sim, eu também quero esses letreiros quando eu estiver fazendo live por aqui, porque só com a Alexandra. Aí depois eu te mandar o número da conta. Eu tô chique demais, vocês viram? Olha lá, ó, viu? Bensound. Nós estamos chique. Beleza, aí vocês vão ver lá, quando vocês abrirem, o site tem várias músicas lá, e aí vocês vão ver, tem lá as que são pagas e as que são de graça. As que são de graça, os direitos são liberados e é tranquilo, não dá problema no YouTube, nem nada. Ô, Alexandre, acho que agora você pode seguir, porque as outras questões são mais, acho que é geral, e aí deixa para responder no final. Segue com o Lum. Beleza, então. Então, gente, aí agora, sobre o Lum, é o seguinte, eu tenho aqui a nuvenzinha que ele aparece, tá? Eu chamo de nuvenzinha, né? Aquele, um cataventinho aqui, ó. Eu clico nele e é basicamente isso. Ele vai aparecer esse menu aqui, ó. Eu até expandi ele um pouco, mas tem coisa que você não precisa. Se você está com a sua webcam ligada, você vai aparecer aqui no PIP, aqui nessa parte de baixo, ó. Mas eu não quero aparecer. Eu não tenho interesse de aparecer aqui, ó. Você tem como fechar isso tudo, ou então você tem como tirar... olha lá, ó, não quero PIP. Mas eu poderia, por exemplo, acionar de novo, ou colocar outras opções, e assim por diante. Então, basicamente, é assim que a gente vai lá. Enquanto eu ver se o notebook ele vai aceitar aqui, olha só, tem uma outra extensão, tá? Então, vou fazer um parênteses, tá? Já que a gente deu essa quebrada, para ver se o computador consegue reconhecer a minha câmera. Tem uma outra extensão que chama Kami. É K-A-M-I. Vocês devem estar vendo aqui, ó. O Kami, ele permite algumas coisas ali para a gente fazer, principalmente esses dias eu estava conversando, acho que era com a Irazier, e ela falou que estava usando. Eu fiz uma indicação para o Ellison dela também, porque essa é uma extensão, então eu posso colocar isso gravando, abrindo do computador, ou uma outra página. Extensão que você instala mais ou menos do mesmo jeito que a gente viu, tá? Então, deixa eu fazer esse parênteses aqui. Esse Kami, eu vou pegar uma página em branco, que eu poderia pedir para ele adicionar, e algumas pessoas estavam perguntando, como é que eu posso pegar um recurso que permita que eu escreva, tá? E aí tem o Kami, que é uma extensão, você instala do mesmo jeito ali que o Loom, tá? E ele permite que você coloque textos, que você rabisque aqui, ó, com a mão livre. Então, você poderia abrir um documento, tá? E eu poderia salvar isso para o Drive ali depois. E eu achei muito interessante que ele tem algumas imagens, algumas figuras, tem até equações que eu poderia estar colocando aqui. Eu poderia inserir símbolos matemáticos, né? Nem sei direito. Lá, tá vendo? Inserir o símbolo, colocar fórmulas. Tudo isso a gente poderia fazer e ele facilitaria esse uso aqui para a gente, ó. Ele dá, por exemplo, algumas figuras. No caso de triângulos, olha que legal lá para a parte de geometria. Ele dá até o ângulo, você poderia abrir direitinho o tipo, o que ele é. Eu vi aqui, por exemplo, nessa circunferência, lá, ó, ele permite com que você possa fazer tudo o mais certinho possível, retângulo também. Então, por exemplo, você poderia fazer isso, fica uma dica, essa extensão que chama Kami, que permitiria que você comentasse, né, ao gravar. Então, você poderia fazer isso juntamente, abre o Kami,
junto com o documento e abriria junto com o Loom e você poderia fazer um tutorial onde você escreveria na tela. Beleza? Então vamos ver se deu certo. Fica essa dica aí. K-A-M-I, o Kami, tá? Vamos ver se vai dar certo agora. Então Pronto, aqui, ó. já está aqui já, Alexandre. Já, né? Então tu vai fazer igual recomendaram aqui, ó. Tô lá. Agora eu já testei antes, aí deu certo, ó. Então eu venho aqui no Loom, clico nele. Eu posso escolher aqui minha fotinha, se eu vou querer aparecer ou não aqui no PIP. Se eu não quiser, eu clico aqui e fecho, tá? Outra opção, gente, é por aqui, ó. Aqui tá gravando a tela inteira e a minha imagem, então vai aparecer no cantinho. A segunda opção é somente a tela e eu apareço aqui se eu quiser ou fecho. E a segunda seria só o webcam. Perceba que é importante a gente ver se está tudo funcionando. Ó. Então, eu estou com o áudio funcionando, eu consigo ver aqui, e estou me vendo, então a câmera está funcionando. Basta dar um Starter Recorder. Agora, eu indico a página, e eu sempre recomendo tela inteira, gente, porque se eu coloco um aplicativo específico, como muitas vezes pessoas que gravam jogos colocam, algumas vezes sai da tela, não grava um pedaço e eu não consigo ver. E eu vou compartilhar. Aparece aqui essa contagem regressiva, mas é bom você dar um tempinho a mais. E se você fosse gravar o PowerPoint, bastaria abri-lo. Eu abro um arquivo que eu tenho, por exemplo, um PowerPoint, e iria exibi-lo. Ele ia passar aqui e ele iria exibir para mim. Carregou e eu iria montar, passando as informações, tudo relacionado a ele aqui. Eu punha aqui para apresentar e iria exibindo. Estou narrando. Isso tudo está sendo gravado. Tá? Então, terminei. Ao finalizar aqui, a opção que eu tenho, se eu vier aqui, ó, finalizar a gravação, clico nesse verdezinho, ele interrompeu e vai para mim, para minha parte, para o meu canal lá do Loom. Apareceu o vídeo aqui que foi gravado. Eu tenho a opção de assistir. Ele me dá uma opção aqui até de editar alguma coisa, mas eu não recomendo, porque é muito pesado, tá? Não, pelo menos para mim não funciona muito bem. E teria a opção de eu baixar, fazer um download desse vídeo. E se eu não gostei, eu poderia deletar o vídeo. Esse nome você pode colocar. Eu venho aqui, salvo, ponho o nome mais indicado para ele. Mas a melhor coisa, gente, é que ele já vem, ele está postado em nuvem, e se eu vier aqui copiar um link, eu clico em copiar link, eu poderia compartilhar isso com os estudantes. Então, eu posso, por exemplo, isso pode ser feito via campus virtual. Eu vou acessar o campus virtual e a minha sala de aula, e eu vou compartilhar esse link lá com eles. Então, eu vou pegar a sala ali que eu estou usando aqui para colocar essas opções. Ó. Acessei essa sala, vou ativar edição e eu venho aqui num tópico e vou colocar, ó, adicionar uma atividade ou recurso, rolo, e eu vou compartilhar. Como é um link, é o URL. Eu clico URL, adicionar, ponho o nome que eu quero aqui para ele, apresentação, por exemplo, e colo aquele link que eu copiei. A minha dica agora em aparência é você colocar como abrir numa janela pop-up. E salva e volta ao curso. Apareceu a apresentação, quando eu clicar, vai ser direcionado lá para o vídeo, onde eu poderia ver. Aqui a pessoa tem a opção de baixar o vídeo, etc. Mas eu sei que muitos têm essa preocupação de falar, mas eu ponho ali, a pessoa vai ter acesso, vai baixar. Gente, uma vez que você disponibilizou na internet, se alguém quiser copiar seu vídeo, ele pode até colocar o celular aqui na frente da tela do computador, do notebook e gravar. E depois mandar isso para outra pessoa. Então, por isso que é importante a gente colocar com as referências todas bonitinhas,
direito de uso, essa coisa toda, né, para que eu não tenha tanta preocupação com isso. Só retornando, aonde fica aqui a minha área, se você digitar loom.com e logar com o usuário e senha do seu e-mail institucional, se você criou por ele, você tem a sua área onde aparecem os seus vídeos aqui, ó, My Vídeos. E você tem um espaço restrito, tá? Não dá para colocar vídeo direto. Aqui você poderia gravar outro, ó, são os vídeos que eu já gravei, tá vendo? E você tem acesso para compartilhar isso com essas pessoas. Outra coisa que você pode fazer, então você tem duas opções gravando no Loom. Você pode gravar ele assim, mais rústico, né, sem vinheta, sem nenhum tratamento nem nada, ou o que alguns professores acabam fazendo, grava no Loom e compartilha esse vídeo, o link que apareceu, você compartilha lá com o Márcio no estúdio da Dired, estúdio@dired.ufla.br. O Márcio coloca a vinheta da UFLA, deixa ele com a cara mais bonitinha, coloca os créditos ali para ele, né, se houver necessidade, e ele posta no nosso canal do YouTube e manda o link para vocês. Então, vocês têm como, dessa maneira, acabar arrumando ali essas informações. Tudo bem? Então, basicamente, é isso aí. Tem a pergunta da Priscila, se consegue editar o vídeo no Movie Maker. Consegue. Basta que você baixe, vá na opção de download do seu vídeo. Na hora que você estiver vendo lá o vídeo, igual esse, por exemplo, que eu vou estar aqui na página, você baixa o arquivo, ele vai estar em MP4, e você pode editar no Movie Maker. Oi? O seu compartilhamento parou. Ah, eu parei, né? É. Então, deixa eu voltar aqui, só um minuto. Alexandre, você já vai começar a responder algumas questões? Já encerrou? Isso, que é basicamente isso aqui, ó. Então, olha, na página aqui, ó, se eu tiver na minha área lá, respondendo a Priscila, você vem aqui em download, baixa o vídeo e pode editá-lo no Movie Maker, que aí você faz isso, acho que até mais ágil, né? Bem mais ágil do que se fosse fazer editando por ele aqui. Tudo bem? Eu vou deixar eu acho que eu vou parar. Aí eu retorno. Tem outras opções de editar? A Sayonara está perguntando. Então, eu ia fazer algumas pessoas perguntaram isso assim. Algum programa para editar arquivo de áudio, de vídeo, pela experiência que você tem aí, e que não gera arquivos grandes. A grande preocupação do pessoal é isso, gerar arquivos de tamanho grande, isso dificulta o aluno baixar. Uhum. Olhem, por favor, eu acho que é a live 3 lá na sala de roda de conversa, que é de Criando Tutorial. Lá tem a indicação de um programa que chama OpenShot. O OpenShot ele serve a multiplataforma, tá? Você pode baixar para qualquer plataforma e você consegue fazer as edições de vídeo utilizando o OpenShot. E depois, na hora de renderizar, que é processar o vídeo, que você tenta escolher uma qualidade um pouco menor, né? Você tira um pouco na qualidade para os vídeos não ficarem tão grandes. Outra opção, que é um programa muito legal, inclusive daria para capturar telas com ele, é um programa que chama Camtasia. Só que o Camtasia ele é pago. Não é muito caro, é um programa excepcional, mas fica uma outra dica. Além disso, você poderia usar os programas mais tradicionais, aí, igual como foi citado o Movie Maker. Você tem alguns outros aplicativos aí que faz edição relativamente fácil. Mas você poderia baixar e fazer isso sem nenhum problema. O e-mail da Dired para enviar, gente, estúdio. Alguém escreve aí para mim, por favor. estúdio@dired.ufla.br. Você pode mandar você grava o seu vídeo. No caso do Loom, gente, é até recomendável, assim, você pode pôr direto, igual eu fiz no campus virtual, tá? Ah lá, o Márcio já pôs aí bacana para nós. Mas quem preferir que ele esteja lá no nosso canal da Dired, é só mandar para o Márcio esse link que você gravou.
o Márcio tem acesso, baixa o vídeo, coloca a vinheta, nossa, inclusive, e vai estar disponível para vocês. Inclusive, lá naquela live, acho que é a live 3 mesmo, que eu já tratei a esse respeito, tem um arquivo com a vinheta da UFLA, para quem gostar de editar e quiser ele mesmo editar, né? Se algum professor tem o próprio canal e queira colocar. Alexandre, qual o formato para disponibilizar esse PowerPoint ou esse vídeo, aliás? Ele salva em MP4, a extensão, o formato MP4. Ele já salva automaticamente nessa extensão e normalmente é que a gente sobe. Mas no caso, para o YouTube, outras ele sobe, AVI, Márcio, tem algumas outras aí que você lembra? Mas as tradicionais, né? Desculpa, Alexandre, estava prestando atenção em outra coisa aqui. Outras extensões que o YouTube aceita para subir vídeo, além do MP4, AVI. Vai aceitar AVI, vai aceitar os do Mac, né, que é o .mov, mas hoje o padrão é MP4. Esses softwares, 99% vão gerar um arquivo MP4 para poder subir, mas a gama é grande de arquivos que ele aceita. De opções, né? Isso, Certo. Alexandre, a professora Fabiana, ela pediu para você repetir como fica a aparência no campus virtual para o link. Como coloca o link lá? Como que fica a aparência? Então, deve ser como que como. A aparência, você coloca abrir uma janela pop-up. Eu vou compartilhar minha tela novamente aqui, ó. Voltar lá. Então, na hora que eu estou editando, no aparência, como eu estou colocando um link, nesse caso, a melhor opção em aparência vem e coloca em uma janela pop-up. E veja, que é o link do próprio Loom. Ele que está lá disponível, ele vai ser encaminhado para o Loom. Coloca abrir numa janela pop-up. E quando a pessoa clicar agora, ela vai ser direcionada aqui, ó. Cliquei em apresentação. Ele foi direcionado lá para a sua área do Loom, onde está disponível o vídeo. Creio que respondeu, né? Tem mais alguma questão? Tem. Uma questão aqui do professor Coutinho e também do professor João de Deus, são mais ou menos sobre uma dúvida que eles estão aqui, ó. No Loom, tem como utilizar slides já construídos no PowerPoint e gravar a narração em cima? Ou é melhor fazer tudo no PowerPoint? A pergunta é assim... Hoje, eu estou fazendo tudo no Loom. Eu faço o PowerPoint, eu abro, utilizo o Loom e vou gravando o áudio e exibindo o PowerPoint sem gravar pelo PowerPoint. Por quê? Porque eu já tenho porque a dúvida aqui é... Ah, não, tá. Porque a questão é, se fizer no PowerPoint, o arquivo fica maior ou não? E por que é melhor usar o Loom e tal? Então, hoje eu estou fazendo no Loom. Em tamanho, eu não sei se vai dar muita diferença, não. Mas a vantagem que eu acho, até para você compartilhar, apesar de ter Google Drive, etc., mas ele já está pronto para ser compartilhado. Seja você colocando o link direto dele, seja você queira enviar, por exemplo, para o nosso estúdio. Você manda o link e já vai ter acesso. Hoje eu estou usando, para gravar tutorial, somente o Loom. Não gravo usando o PowerPoint, direto. Mas é uma escolha. E mesmo usando o Loom, porque é outra questão que ficou aqui, já fica sincronizado o áudio e transição de slide, né? Exatamente. Você abriu ali ele, não faz igual eu, né? Já deixa o PowerPoint aberto ali, já na tela certinha, você vem, inicia ali o compartilhamento, começa a apresentar, falar e apresentar ao mesmo tempo. Quando você terminar o vídeo, você já tem sincronizado a apresentação com a fala que você fez. A sugestão do pessoal, Alexandre, é fazer uma outra live, como se fosse uma sequência dessa, com as opções de edição. Então, a edição pelo Loom. Ou outras possibilidades, né?
E em outras possibilidades. Não, tudo bem. Aí a gente pode usar, por exemplo, o OpenShot, porque pelo Loom, gente, pelo menos a minha internet aqui ficou muito lenta, mas podemos fazer sim. Uma com o OpenShot, pode pedir até o Márcio, que é especialista nisso, e ele ajudar nesse dia aí da edição. Podemos fazer assim com esses aplicativos. Recomendou, Márcio, por favor, coloca o nome lá do OpenShot aí para nós, para aparecer na telinha, apesar que tem o link lá na sala de roda de conversa, tá? E tem um tutorial sobre editar com o OpenShot. Mas podemos fazer sim. Mais alguma questão? Não, só o professor Gustavo aqui, Costa de Souza, que ele está contribuindo com uma informação aqui, que ele viu notícias na imprensa internacional relativas a privacidades que são muito relevantes. Inclusive, ele menciona que o Loom é capaz de fazer reconhecimento facial. Hoje em dia, é muito difícil a gente estar seguro. Por exemplo, sem dúvida nenhuma, gente, isso é importante a gente saber. O Google, ele disponibiliza essas ferramentas, né, como outras empresas, uma parte dela gratuita, buscando dados, buscando informações. Então, isso a gente sabe. E a gente tem que pensar o custo e o benefício que eu tenho nesse tipo de ação. Há pouco tempo atrás foi falando daquele programa que permite fazer transmissões, o Zoom, que ele tinha fragilidades lá na área de segurança também. Então, isso aí a gente sabe, por exemplo, a mineração de dados que é feita, por exemplo, de tudo quanto é arquivo, não sei se você já viu, se você tem no repositório institucional aqui da UFA algum artigo, alguma coisa ali dentro, quando você vai nas estatísticas, gente, mais de 50% é mineração com endereço dos Estados Unidos, endereço da Rússia, endereço da Ucrânia, endereço da Austrália. Então, assim, a mineração de dados e a busca de informação, ela é um risco, sem dúvida, recorrente, e é lógico que essas empresas, elas fornecem esse tipo de serviço de forma gratuita, visando algum benefício, alguma testagem, alguma coisa nesse sentido, né? Então, o que prós e contras, e eu pensar ali, mas assim, risco zero, coisa desse jeito, eu jamais vou poder falar para vocês de algum uso, alguma coisa assim que pode ser feita. O OpenShot substitui o Loom? É uma pergunta da Não, o OpenShot, professora Fernanda? O OpenShot é para editar, ele substitui o Movie Maker, por exemplo. Eu consigo gravar qualquer vídeo que seja com a minha câmera pessoal, né, minha câmera lá, sem usar a internet, sem nada. Você grava aquele vídeo e gravou no celular, e você pode colocar no OpenShot e editar. Só que hoje, gente, eu não tenho como fugir do online, porque como é que eu vou compartilhar esse vídeo depois? A característica desses recursos, gente, tá disponível, né? É um risco que a gente corre. E a professora Suzana, que também deu uma dica legal, Alexandre, que ela falou que foi procurar um material no Spotify e achou um podcast pronto sobre morfologia, deve ser de insetos, né? Então, provavelmente ela pensou em produzir e já achou o material pronto. Ótimo aí, boa dica, né? A gente falou um pouco sobre repositórios, né? Você tem, foi a primeira live, ou a segunda live, segunda roda de conversa, a gente falou sobre repositórios, né? Então, vários deles você tem áudios, arquivos de áudio, e aí precisaria ouvir para verificar se estaria dentro do que foi interessante. Mais alguma questão? Eu acho que não. Da minha parte, então, eu acho que, pelo menos das que eu selecionei, conseguiu percorrer todos. Algumas sugestões aqui que eu acho que são bacanas, até surgiram, Alexandre, naquele período em que você ficou fora. E aí a gente levantar pessoas que possam colaborar conosco, de fazer uma roda de conversa sobre direitos autorais. Boa. Ou licenciamento, como você tocou brevemente naqueles assuntos lá, eu quero licenciar com Creative Commons e etc. De repente a gente pensa isso para essa semana não, porque a agenda está
complicada, mas para as próximas é um tema interessante. Sem dúvida. Sim. É importante para registrar, olhar todo esse detalhe, sem dúvida nenhuma, isso é importantíssimo. Então, a gente já deve estar encerrando, então, peço desculpas aí pelo problema aí que a gente teve, mas, no fundo, nesse momento, gente, eu queria, assim, não é ruim que isso ocorra, porque eu sei que muitos professores, à primeira vista, ficam sempre receosos, mas se der problema? Mas, gente, deu, né? Quem nunca não deu uma aula, você foi lá, não tinha energia, ou choveu, ou festa dos 100 dias, ou sei lá que teve, algum problema à noite, alguma coisa, né? Até problemas maiores, falecimento de alguém, você não teve que ajeitar. Então, gente, a tecnologia não é o fim, é o meio. E se o meio impediu alguma coisa, a gente reagenda, refaz, remarca, tenta fazer, e viu assim, atrapalhou? Sem dúvida nenhuma, mas voltou relativamente rápido e a gente dá conta de seguir. E se não tivesse dado certo, a gente remarcava e assim funciona. Então, eu coloquei isso no chat, Alexandre, que é justamente o que você disse, que se a gente vai lidar com essas tecnologias, certamente a gente vai ter um problema, um dia ou outro, né? E que o importante é lidar com tranquilidade a seu exemplo, né? Sem apavorar, sem nada. Quem sabe faz ao vivo, né? Isso. Já tenta fazer. E depois, se não deu, pede desculpa, reagenda, remarca e isso. E, na verdade, tudo tem funcionado assim, muito bem, né? Em todas essas situações todas que eu já tive aqui, esse é o segundo problema em praticamente 2 meses que a gente está trabalhando remoto, é o segundo problema que eu tive. Ok. Perfeito. Vamos encerrar, então? Beleza, gente. Muito obrigado. E vocês já sabem meu e-mail, alexandresilva@ufa.br. Se precisar alguma coisa, é só mandar. Gravem vídeos, manda para o Márcio se quiser que ele dê uma finalizada. Tente trabalhar aí. Mesmo que não seja para esse período de estudos remotos, gente, na volta às aulas, normal, futuramente, quem sabe a partir de agora você estende o seu processo de aula, né? Colocando vídeos, podcasts, sem dúvida, assim, tem ganhos relevantes para o ensino. Obrigada aí pela participação de todos e todas. Continuem com a gente durante a semana, sempre trazendo aí as sugestões, as críticas, os elogios, que são todos bem-vindos. Bom dia para todos. Tem uma avaliação lá na sala de roda de conversa e os materiais. Olha a roda de conversa 3 e a de hoje a 14, porque você tem já indicações de recurso lá. Obrigado, gente. Até mais. Bom dia. Até mais. Bom dia a todo mundo. Boa semana. Vamos em frente.